Hoje nós vamos falar da Arca da Aliança e para isso nós vamos conhecer um personagem ilustre na história de Israel. Ele é o responsável pela confecção do objeto mais cobiçado pelos adversários dos israelitas. Também é o imóvel mais desejado, mais admirado pelos hebreus, porque é o símbolo da presença de Deus com os homens. Nós estamos falando da Arca da Aliança e nós vamos conhecer o seu construtor, Bezalel. Sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. E para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e hoje, a pedido lá do nosso irmão Lindomar, do canal Arte e Grafite, de alguns irmãos que deram lá curtida para falar sobre a Arca da Aliança, e o irmão Edilson que sempre me pergunta quando sairá o vídeo da Arca da Aliança. Estamos nós aqui com o vídeo da Arca da Aliança. Arca da Aliança, Arca do Testemunho, Arca de Deus, Arca do Senhor é a mesma arca, aquela que marca a presença de Deus. É o objeto mais importante para Israel. Então faça como os irmãos, deixe seu comentário, suas dicas, porque eu sempre respondo. E agora vamos falar da arca. E para falar da arca, vamos conhecer quem construiu a Arca da Aliança. O nome Bezalel é cheio de significado. Quer dizer, a sombra de Deus, protegido por Deus. Nós lembramos logo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está protegido à sombra do Todo-Poderoso. Já é o significado do seu nome. Bezalel vem de uma família de renome. Ele é bisneto de Caleb, aquele espia otimista. E ele é filho de Efrata, a segunda esposa de Caleb. Ele também era neto de Ur, aquele que sustentou um dos braços de Moisés na batalha contra Amaleque. Bezalel era de uma das maiores tribos de Israel. Era da tribo de Judá. O nome do seu pai era Uri. E isso nós vamos encontrar registrado no primeiro livro de Crônicas 2, do 18 ao 20. E você, está gostando dos vídeos? Se você está gostando dos vídeos, deixa lá aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade. Inscreva, porque toda terça e toda sexta estamos nós aqui com um vídeo novo. Bezalel foi um dos escravos de Faraó, talvez um dos responsáveis pela arquitetura do Egito. Mas agora ele vai construir o maior tesouro dos filhos de Deus, a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Bezalel ele é escolhido pelo próprio Deus para a construção do tabernáculo e de todos os artifícios realizado ali. Ele era o chefe do projeto divino de Deus. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu a Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade. Ele é mencionado como um dos primeiros homens a ser cheio do Espírito Santo, sendo apenas um artesão. Todavia, ele precisava ser cheio do Espírito de Deus para construir uma arquitetura que estava nos céus. Os moldes dados a Moisés era a cópia do tabernáculo celestial. Porém, Bezalel conseguiu, através da unção que estava sobre a sua vida, fazer conforme tudo aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. E nós precisamos entender
que seria muito difícil uma pessoa que não tivesse a unção, que não bebesse da mesma fonte que Moisés, que não fosse revestido do Espírito de Deus, conseguiria alcançar o coração de Deus. A unção fez a diferença na vida de Bezalel. A unção fez com que ele alcançasse a imagem que estava no coração de Deus e realizasse uma grande obra no meio do povo de Deus. E nós vamos abrir assim um parênteses para colocar aqui uma literatura rabínica, que é o pensamento deles, que Bezalel ele foi chamado por Deus aos 13 anos e ele é elogiado pela sua habilidade em construir todas aquelas obras da casa do Senhor. E Bezalel, eles acreditam que foi chamado por Deus com uma questão de justiça, porque eles dizem que ele foi morto ao tentar impedir que o bezerro de ouro fosse construído como adoração ali no deserto. Mas nós só podemos afirmar aquilo que está em Êxodo 37:1, que Bezalel construiu a Arca da Aliança com madeira de cetim e com medidas ditadas por Moisés. Ali no dia 1º do primeiro mês, levantaram o tabernáculo da tenda da congregação e colocaram nela a Arca da Aliança. Então, onde quer que esteja a Arca da Aliança, sabemos que há um tesouro arqueológico milenar, inspirado por Deus e desenhado por um ilustre artista que viveu entre 1520 e 1450 a.C., chamado Bezalel, o inspirado, protegido por Deus. Não esqueça de dar like no nosso vídeo e seja abençoado. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.